Bom dia. Como chegou a condutor de locomotiva? A gente primeiro vai a umas escolas para a formação de fogueiros, não é? E naquele tempo das máquinas de vapor, só havia máquinas de vapor na altura. E então depois a gente está um ano ou dois, conforme as habilitações e conforme os serviços prestados, e passado um tempo a gente volta a ir a umas escolas para a formação de maquinista. Quantos anos tinha? Quando fui a maquinista, Sim. devia ter uns 30, talvez. Manifestou desde cedo, desde jovem, o gosto pelos mecânicos. Sim, porque o meu pai também já era ferroviário. Vivíamos ali num sítio perto do caminho de ferro. Já havia familiares mais anteriores a nós, já ferroviários. Que era o caso de um tio meu, que era chefe de armazém em Vila Real, já na altura. E pronto, e também era a profissão que se adequava mais para essa naquele tempo. E onde se ganhava mais algum. Começou por trabalhar como fogueiro. Quais eram as etapas para chegar a condutor? Para chegar a maquinista. Sim. Mas nós era fogueiro, maquinista, não éramos condutores. Condutores é outra categoria. Sim. É a que chamava a categoria dos trens. Iam a guarda-freios, depois aqui a condutores ou os revisores, conforme o caso. Nos maquinistas a gente ia a fogueiro e depois, passado um tempo, se dava boas habilitações, íamos a uma formação de escola de maquinistas. Tínhamos junta médica, tínhamos psicotécnico, tinha muita coisa. Para ir a maquinista não se ia assim facilmente. Trabalhou com todo o tipo de máquinas, desde as de vapor às diesel. Trabalhei na linha de Tua com vapor e trabalhei também na régua Chaves, trabalhei na linha de Douro também a vapor. Mas na linha de Tua havia primeiro o vapor e havia umas automotoras à lã, que eram boas automotoras. Num tempo que aquilo não sempre rotadas, sempre superrotadas. E depois também trabalhei com as motoras à lã, depois acabou o vapor, vieram as máquinas diesel. A máquina diesel era uma coisa espetacular, boas de verdade. Era uma maravilha trabalhar com aquilo. Qual foi as que gostou de trabalhar mais? Para mim, o que gostei mais de trabalhar foi com a máquina a vapor. A máquina a vapor dava mais respeito às pessoas que trabalhavam com elas. Porque depois na diesel, é uma máquina diesel, qualquer um sabe trabalhar com uma máquina diesel. E a máquina a vapor dava mais respeito à categoria. E como eram as viagens com a máquina a diesel? Na máquina diesel era como conduzir um carro. Era tudo eletrónico, tudo uma maravilha. Aquilo não tinha... Eram boas de verdade. As automotoras a lãs eram a diesel ou a vapor? Não, as automotoras lãs já eram a diesel, já era motor diesel. O motor era diesel e elétricas. Tinha duas funções, eram motor diesel e com motor de tração elétrico. O próprio motor fornecia energia para fornecer energia aos motores elétricos para motores de tração. Que é o motor de tração, chama-se motores de tração, são aqueles motores que desenvolvem o andamento do rodado do automotor, deste caso dos veículos, não é? A automotora tinha dois motores. Estes dois motores forneciam energia aos quatro motores de tração que tinha cada eixo. O reboque não, o reboque isso era puxado para a própria automotora. O nome Alain porque veio da... O nome Alain porque vinham da Holanda, e para motoras Alain. Como eram as viagens nas Eram máquinas? boas, era um material muito bom. Só tinham um defeito, no verão derivado ao calor, não é? E ali, principalmente de Mirandela até Roças, aquilo, o calor, e a linha subia muito, não é? E então, por vezes, atuava alta temperatura. Quanto ao resto, como andamento, era uma maravilha. Era uma maravilha. O tiço era andar sempre cheias. Em horário interno, quantas pessoas permaneciam no comboio? Mas como passageiros ou como tripulantes? Como tripulantes. Como tripulantes havia maquinista e fogueiro. Isto nas máquinas de vapor. Qual era a função do fogueiro? O fogueiro era meter carvão à máquina para produzir vapor para rebuscarmos as carruagens ou vagões, conforme o caso, não é? E havia, pois, na tripulação do comboio, havia também condutor, guarda-freio e revisor. Eles viajavam nas carruagens e num vagão próprio, chamado DF, onde ia o condutor. Normalmente, como é que eram os seus horários? Os horários eram estipulados conforme a base dos serviços.
Tanto podia ser de noite, como ser de tarde, como ser de madrugada, havia muitas de madrugada. Tivemos uma altura que eram para aí umas automotoras jugoslavas, que isso foi a coisa pior que podiam ter comprado cá para a linha de Tua, que até puseram o nome, os próprios passageiros puseram o nome das chepas, era o que elas se embalavam. E tínhamos um serviço, chegávamos a Bragança à meia-noite e qualquer coisa. Como faziam então as refeições? As refeições na máquina a vapor através de uma panela de pressão, que ainda tenho ali, está bem estimada. E fazia-se uma sopa a vapor que não chegava a ver lume, era só com o próprio vapor da caldeira da locomotiva a vapor. Ligava-se um tubozinho, aquilo fervia, não havia ninguém que negasse comer sopa a vapor. Para o maquinista da locomotiva era necessário uma carta. Era uma carta que eu tenho ali, está a ouvi-la, tenho aí naquela gaveta. Está ali, guarda. E para ter essa carta, íamos a exames médicos, psicologia, formação. Quem dava provas, não ter problemas nenhuns, passava a carta. Infelizmente, muitos colegas meus não passaram, foram retirados da condução. Eu recordo-me, pronto, tive sempre bons resultados, tanto na psicologia como na formação. Não era dos cabecilhas, mas dava ali perto, muito perto. Nunca gostei de ser o maior, mas dava sempre ali perto. E nesse aspecto, recordo-me uma vez, quando eu ia tirar o curso da formação das automotoras alemãs da linha do Tua, mas também estava a formação da linha, já em Coimbra havia as automotoras alemãs de via larga. A nossa motor via estreita e havia já a automotora via larga em Coimbra. E nós fazíamos as duas formações, tanto via estreita como via larga. E recordo-me uma pergunta sobre uma pergunta que havia lá no calendário das automotoras alemãs, que era o Voice, como é que funcionava, trabalhava o Voice. E então o engenheiro, o instrutor chamado Maia, que era do entroncamento, quando chegou à minha altura de dizer a prova, né, que fazíamos prova da sexta, e segunda-feira era aquele relatório, né, dizer quem fez, quem não fez melhor, quem fez pior. E então eu recordo-me dizer, ora aqui este Fernando dos Anjos, que eu estava sempre junto, perto do instrutor, não estava cá na retaguarda. Dizer, olha Fernando, tenho aqui uma pergunta, mas ninguém vai dar. Está aqui a perguntar que está melhor do que eu sabia. Mostrei ao engenheiro da formação no entroncamento, que agora não me recordo o nome do engenheiro, ele ficou boquiaberto e foram ver como funcionava. Você fez melhor do que nós sabíamos, fez melhor do que os próprios salariados que trabalhavam para. Dizia, mas ninguém vai dar, que era também um bocado marreta. Quando foi no último ponto que fizemos, né? Havia lá colegas meus, um chamado até Rindo, que era ali da Serrada, estavam lá na sala, mas estavam cá para trás. E ele via-os copiarem. E então, quando chegou a minha vez, bem, agora o Sr. Fernando dos Anjos. O Sr. Fernando, o senhor vai com 17,75. Mas vai melhor você com 10 do que muitos aí que tiram 18. Foi uma lambada também, porque viu que ele estava a copiar. Você vai mais bem Exato. com 10 do que os que tiraram 18. Mas eu até podia dar 18 ou 19, mas dou o que você tem aqui escrito. E pronto, e como eu fiquei sempre na formação. Psicotécnico, dedicava-me. Era a minha profissão que estava em risco. Por gosto dedicava-se. Por gosto e que era o melhor que havia na altura. Eu gostava de ser maquinista, eu exigia que tudo corresse bem. Às vezes estão umas coisas, não deixe nada, nós temos que, e se fossem todos, já disse a alguns colegas meus, nós no dia 25 de abril fazemos sempre um almoço convívio, nos ferroviários, não é? Em Mirandela, o ano passado até foi na Braina, digo. E agora nós falam isso, eu era exigente, e vós vais saber que eu era exigente. Se talvez fôssemos todos assim, se calhar a linha do Tua ainda não tinha fechado tão cedo. Alguma coisa eu queria dizer. Exato. A estação do Tua foi inaugurada a 1 de setembro de 1883, mas só em 1887 é que a linha abriu. Quando é que você foi pela primeira vez trabalhar para a linha do Tua? A primeira para a linha do Tua foi quando saí maquinista. Como fogueiro não trabalhei na Tua, trabalhei na linha do Corvo. E saí como maquinista, salvo era 1970. Foi em 1970 que eu vim trabalhar para a linha do Tua. Com as máquinas a vapor. A vapor. Na Tua só havia máquina a vapor e a automotora além. Mas a automotora além andavam lá os meus colegas mais antigos.
Conforme é o caso que eu já disse. Conforme se ia bichando, uns saíam, outros entravam. Só havia o vapor mas aquilo era uma maravilha. Havia ali muita gente, o transporte. Ali no outro era um movimento de adubo, de castanha, de batata. Era um movimento tremendo para ali no outro. Umas para cima, outras para baixo. A própria carne com que se faz as janeiras de Mirandela, que se faziam as janeiras de Mirandela, passava toda pelos comboios. Os coelhos, grãos de coelho, havia ali muito movimento. Muito. Ali no outro não deu prejuízo. Só trazia benefícios, então. Só benefícios. Olha, mal estão agora os que vivem ao longo da linha, mais do que os que vivem mais longe, não é? Coitados, alguns nem têm para onde se deslocar. Ainda se lembra das estações de apiadeiros? Suponho que sim. Começava no Tua. Queres ter dito? Sim. Pronto. O Tua é a estação de transbordo. O Tua chamava-se estação de transbordo. Era ali onde parava a linha do Tua e havia o transbordo da mercadoria ou para a Via Larga, linha do Douro, ou da linha do Douro, Via Larga, para a Via Estreita do Tua. E depois havia logo, a seguir ao Tua, havia logo Trairismo, apiadeiro. Havia logo a seguir Castanheiro, também apiadeiro. Depois havia a seguir Santa Luzia, já era estação. Depois havia São Lourenço, que antigamente também ainda chegou a ser estação. Depois havia o Tralhão, apiadeiro. Depois havia a Brunheda, estação. Colçai, estação. Abreiro, estação. Vilarinha, estação. Ribeirinha, estação. Caixão, estação. Frechas. E depois havia o apiadeiro de Latada. E a seguir era a estação de Mirandela. De Mirandela acima havia logo São Sebastião, apiadeiro. Carvalhais, estação. Vila Vedra, apiadeiro. Avantos, apiadeiro. E Romeu, estação. Romeu havia a seguir Cortiços, também estação. Grijó, estação. Depois passou a apiadeiro. E Macedo, que era uma estação que dava muito. Macedo Cavaleiro. Muito. Havia sempre muito movimento. Depois havia Castelãos, apiadeiro. Havia Azibo, estação. Que aí até havia uma toma de água, assim como em Cortiços, toma de água para as máquinas a vapor, não é? E havia Azibo. E depois Azibo também dava bastante. Porque aqueles agricultores ali se carregavam o milho, o trigo, era tudo ali. Via lá estar ali em Azibo, até havia lá uma linha de resguardo, levava lá 3 ou 4 vagões. Então já se pode ver o que ali dava, não é? E as mercadorias vinham todas do Para Tua? o Tua, para a linha do Douro. Para a linha do Douro, não é? Sim. E também, do linha do Douro, também havia muita coisa, no caso do adubo e outras coisas que também vinham para a região, cá atrás dos montes, não é? E depois a seguir a Azibo havia Salcelas, Piadeiro, Valdeiras, apiadeiro e Sandas, estação. Sandas também dava bastante. Também tinha lá uma linha de resguardo para deixar bagulho, tirar bagulhos, muito bem. Depois havia Valdeiras, havia Chãos, havia Fermentãos, havia também Vila Franca, que ainda era cá mais abaixo, e depois era Salsas, aí tínhamos outra toma de água para as máquinas a vapor. Depois Salsas tínhamos Roças, de Roças tínhamos Sortes, estação, depois Mesqueda, apiadeiro, depois Bordões, apiadeiro e Mosca, estação. E depois a seguir a Mosca era Bragança. E acabava. Acabava ali na tua. Na sua opinião, concorda que a população utilizava mais o comboio para as trocas de produtos cultivados na região? Nós até tínhamos um comboio que saía de manhã, do Tua às 5 e picos da manhã, 5 e 10, assim uma coisa, e começava principalmente aos dias de feira, nos outros dias também, mas principalmente nos dias de feira, as pessoas que viviam junto às estações começavam logo a ir em Santa Luzia. Já começavam a carregar os cavalos da laranja, fruta daquilo que tinha, daquilo que colhiam, não é? E quando chegavam até ir para a feira para Mirandela. Então, acha que o nosso comboio era utilizado para viagens turísticas também? Viajavam muitas pessoas turísticas, muito. A linha do Tua tinha muito passeio turístico. Eu recordo-me uma vez um senhor que era corregedor em Oeiras e pediam para deixar viajar na máquina entre Mirandela e Tua. A gente, embora fosse proibido, mas os superiores toleravam. Tratava-se de uns turistas, não é? E engareavam os turistas. E quando chegou a Tua, eu disse: muito obrigado, Sr. Fernando, mas vou dizer uma coisa, já fui a diversos lugares paisagísticos, mas a paisagem mais bonita que eu conheço é do Tua a Mirandela.
podemos dividir a linha do Tua em dois troços. Tua-Caixão e Caixão-Bragança. Qual dos troços era mais bonito em relativamente à paisagem? Em paisagem, a mais bonita era de Caixão a Tua, ou Mirandela a Tua. Para Bragança também tinha uma paisagem ali no Sobreiral do Monés, por cima do Romeu. E tinha também lá em cima, chamávamos nós o Remisquedo, que eles começavam a avistar aquelas serras no Alto de Roças, começava-se a avistar aquelas serras que davam além já para duas igrejas, quase via lá o topo de Miranda, quando ainda funcionava o comboio a vapor em Pocinho ou duas igrejas, às vezes nós do Alto de Roças víamos o vapor das máquinas, o fumo das máquinas da linha do Sabor. Chegou a fazer alguma viagem com alguma figura de alto relevo, isto é, presidencial? Cheguei. Fiz o comboio histórico, costuma dizer, histórico presidencial, entre Bragança e Caixão, com Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Dr. Mário Soares, que ainda tenho ali a fotografia dele. Primeiro houve a desativação do troço da linha entre Mirandela e Bragança, em 1992. Você estava como maquinista na linha do Tua. Estava. Como reagiu a essa desativação? Reagi mal, porque, repare, o comboio da linha do Tua transportava milhares de toneladas de adubo. Milhares. Não é? Milhares entre Tua e Bragança. Faziam os comboios especiais, depois de Mirandela a Macedo, Mirandela a Roça, com comboios só de adubo. A ver, o transporte tinha de mercadorias, os comboios normais não chegavam para esgotar o adubo que se levava para Bragança, Macedo, Roça, por aí em cima. Mais tarde, só em 2008, aqui o troço Tua-Caixão encerrou. O que achou disso? Mal. Achei mal. Porque quem desenvolveu as nossas regiões, e neste caso Trás-Montes e outros, foi o comboio, não foi os carros. Os carros nunca desenvolveram nada. E mais, reparem, agora, atualmente, como já disse, havia milhares de toneladas de adubo para Bragança, como já disse, não é? Agora não vai nada. E estamos a outro assunto mais importante. É que enquanto uma máquina, neste caso já da máquina diesel, já não falamos na máquina a vapor, mas na máquina diesel rebocava 300, 400 toneladas de adubo, agora uma semitrailer leva 10 ou 12. Para fazer aquela mesma percentagem de peso, de reboque, neste caso rebocarem, é preciso saber quantas semitrailers. Isto vem prejudicar o nosso ambiente. Porque enquanto uma máquina diesel era só um motor a botar gás para a atmosfera, agora é preciso 10 ou 20 ou 30 semitrailers, o que nos prejudica o nosso sistema de saúde. Você acha que as feiras, tanto de Macedo ou Bragança, aumentavam os passageiros? Sempre. Havia os comboios das feiras, que havia a feira de Mirandela, Macedo e Bragança. Eram os dias já estipulados, né, pelos calendários. E quando se faziam essas feiras, era preciso aumentar mais as carruagens para suportar o transporte dos passageiros para as feiras. Então os passageiros superlotavam com as composições normais de carruagem não cabiam. Era preciso levar mais duas ou três, conforme o caso. Por exemplo, para Bragança era preciso levar mais duas e depois ainda tomavas uma carruagem em Roças para acabar de levar os passageiros para Bragança para as feiras. E de lá para cá era a mesma coisa. Os passageiros transportavam consigo mercadorias para vender nas feiras? Transportavam mercadorias, levavam aquilo que colhiam, né, para vender na feira em Bragança, ou em Macedo, ou em Mirandela. Neste caso, os que iam da parte da linha do Tua até Mirandela levavam para a feira de Mirandela. Assim como também quando era nas feiras, vice-versa, Macedo e Romeu, aquela estação, também traziam os produtos para esgotarem, para vender na feira em Mirandela. Devido à construção da barragem, aqui no Vale do Tua, a linha futuramente ficará submersa. No entanto, a maioria da população local encontra-se contra esta atitude. No seu ver, o que é que agem da barragem? Eu conheço a linha do Douro, conheço o Douro e conheço o Tejo. Foram lá feitas barragens. As linhas não fecharam. Tanto no Douro, que estamos
estamos, embaixo a primeira, embaixo a outra do mar, para ali, pronto. A Crestona, não é? E a linha do Douro continua na mesma aberta. Fizemos depois a de Bagaúste, que continua na linha aberta. Fizeram a da Baleira, a linha aberta. E eles tinham a linha aberta. Por isso, no Tejo também há as mesmas barragens e o comboio continua a funcionar. Qual é a razão? Porque se faz uma barragem que não vem trazer nada ao país. A barragem do Tua não vai trazer nada ao país. Apenas vai trazer alguma coisa a quem vai explorar a energia. E então acabou o turismo na linha do Tua. Agora, que fizessem a barragem, não sou contra não fazerem a barragem, mas fizessem conforme fizeram nas barragens do linha do Douro e do Tejo. Comboio e barragem. Então concorda que a barragem vai trazer não vai trazer... Então concorda que a barragem não vai trazer benefícios, quer em termos de turismo, quer em termos de paisagem? Não, repare, a barragem de Bagaúste não há lá ninguém. A barragem da Baleira não há lá ninguém. E são barragens fortes. Não é nada que se compare com a barragem que estão a fazer no Rio de Tua. Não tem lá ninguém. Acho que está lá um empregado de vez em quando, não se vê lá ninguém. Nem turismo se lá ver a barragem. O que vai acontecer na linha do Tua é a mesma coisa. Nem vai haver turismo para a barragem, nem vai haver turismo para a região. Qual era a sua relação com o maquinista enquanto os passageiros? Era boa, era boa, era boa. A relação com os passageiros era muito boa. Às vezes até havia sempre aqueles mais atrevidos e tal, depois a gente chegava lá, a gente levava, com calma e tal, pronto, deixa lá isso, nós vamos embora, e as coisas compunham-se, era muito boa a relação. O soldado não vai portar bem? Espera lá que o soldado já se vai portar bem. Então o que é que se faz? Você amanhã pode ser um ferroviário e tal, e a gente como assim, corria maravilhosamente bem. Como era o estado de espírito dos passageiros? Era bom, satisfeitos, não satisfeitos. Nunca vi lá pessoal contrariado. Só ficava às vezes mais mal satisfeitos é quando queriam sentar-se já não tinham lugar. Porque era muita gente. Se houvesse uma possível reabertura da linha do Tua, será que este problema teria alguma solução? Isto agora depende conforme. Porque os turismos, sabendo que a linha do Tua estava aberta, continuariam a ver. Porque há muita gente que gostaria de estar a ver a linha do Tua. Principalmente Tua Mirandela. Que segundo a informação que nos davam os turistas que viajavam connosco, não é? Que era a paisagem mais bonita que eles conheciam, que era entre Tua e Mirandela. Naturalmente, se isso fosse que houvesse uma reabertura da linha, talvez eu suponho que o turismo tornava a linha do Tua. Após os acidentes na linha do Tua, houve uns rumores de que a linha estava perigosa. Eu trabalhei de 1970 ou 71, para aí foi, com ser maquinista. Até 1995 nunca tive um acidente. Apenas... E então, se por qualquer razão, acidentes há em todo o mundo, nos transportes, repare, os aviões morrem há centenas. Ainda não fecharam a linha dos aviões. Não é? Exato. Agora, morreu lá um, infelizmente, até um colega que eu tinha muita consideração por ele, que era um chamado Marcos, que vivia ali, pertencia a esta zona da Breira, que éramos amiguíssimos, e outros que também morreram, também eram amigos, são acidentes. Mas isto agora não sabemos. Os aviões é aos 150, os autocarros é aos 20 e 30. Ainda não fecharam as estradas, ainda não fecharam a linha dos aviões. São acidentes casuais que se podem dar. Na linha Tua, não sei o que é que se ali passou, mas há muitas dúvidas sobre esta situação. Então considera que os últimos acidentes eram causados pelo mau estado da linha? Não posso afirmar isso, né? Não posso afirmar isso, porque nem nunca vi, nem era assunto da minha categoria, não é? Agora só posso dizer é que eu trabalhava, como já disse, e nunca tive problemas. Apenas uma vez, ao chegar aos apelidos dos Abantos, caiu uma barreira, como cai em tantos lugares do mundo, não é? Ainda agora no Peru, foi para lá uns astros com as chuvas. Não magoei, não, os passageiros também não se magoaram, nunca tive problemas. Enquanto foi maquinista na linha Tua, nunca houve alteração dos carris? Houve, montavam daqueles carris que eram muito antigos, não é? Que chamavam material 20, material 30, começaram a pôr material 36, começaram a pôr isto.
É um material tridimensional, é o nome que davam aos carris com a sua dimensão. Não era, era um material 30, cada quilo pesava 30 quilos. Era, fosse material 36, cada quilo de carril, cada metro de carril pesava 36 quilos. E então houve ali situações, se a memória não falha, perto de Mirandela até meteram um material 40, que era um material que saía da linha do Douro, que há um caso com desgaste, e depois nestas linhas não tinha viamão na circulação, não é? Era uma maravilha. Na estação do Tua estão expostas duas locomotivas, a 170 e a 166. Chegou a andar com alguma? Com as duas, com a 170 e com a 166. Eram a diesel? Não, era Eram vapor. Era vapor, a carvão. Trabalhei com elas na Boa Vista como fogueiro e trabalhei aqui na Linha Tua como maquinista com elas. Ainda se lembra da sua primeira mática? Lembra que a máquina que me foi distribuída, a máquina era assim, a gente vinha como maquinista. E depois, à medida que os outros maquinistas se iam reformando, a gente ia bichando uma máquina titular. A máquina que muito era já faleceu, chamado Zé Alvarenga, ele era mais antigo do que eu, não é? Passou para uma máquina de vapor, isto máquina de vapor. A 111, que era a melhor máquina que havia na Linha Tua, a máquina de vapor, era a 111. E eu passei para uma máquina que era a E81. E assim se depois começou a vir a diesel, as máquinas de vapor encostaram. Está exposta em algum lado a sua primeira máquina? Está exposta em Bragança, no Museu de Bragança. Companhia minha, que fui lá aqui há tempos com senhores que me vieram pedir para lá ir indicar como era a máquina, não é? Aquela não é bem a minha máquina, aquela era a 82, E82. E a minha era E81. Embora eles, eu assim que cheguei lá, eu reparei logo, perguntei logo se eu engenheiro Breia, esta máquina não é minha, tem aqui as peças da minha. Porque estas que estavam por aí mais condições e meteram as peças da minha. Olha, depois mostrei, olha, o rolador e o apito, isto era da máquina E81. Que sentimento despertou em si quando foi ver essa máquina? Fiquei muito sensibilizado porque há muitos anos que eu não via. Fiquei mesmo sensibilizado. Como era o regulamento de circulação na linha do Tua? A linha Tua, como noutras linhas, o primeiro regulamento do meu tempo era o regime cantonamento telefónico. O que é isto cantonamento telefónico? É a circulação dos comboios para andar de estação para estação, as estações estavam guarnecidas. E os chefes de estação, eles não eram chefes, mas faziam os chefes de estações, faziam avanço de estação para estação para o comboio circular. Isso enquanto funcionou assim, funcionou bem a linha Tua. Depois apareceu este regulamento, isto foi a maior desgraça para a linha Tua e para outras tantas. Foi um senhor que se lembrou da economia e então, Sim. E então, apareceu com este regulamento. Isto foi a desgraça da linha Tua e de muitas. O que é este regulamento? Que eles puseram o nome de RGSS, Regulamento Geral de Segurança. Isto foi um desastre para a linha Tua e para outras vezes puseram este regulamento, que era o Regulamento RES, puseram o nome, o Regulamento RES. O que é que aconteceu com este regulamento? As estações ficaram desguarnecidas de pessoal. Quem pediu os avanços eram os que puseram, que vinham nossos apoios, nas máquinas, já na máquina diesel, chamavam o nosso apoio. E através de chegava às estações, tinha uma chave própria e pediu avanço de estação para estação. Sim. O que é que acontece? Os passageiros começaram-se a sentir sem apoio nenhum nas estações. Chegavam a uma estação, nem sabiam a hora que era o comboio, não estava ninguém de serviço. Isto começou a desmotivar as populações. Como na linha Tua e outra linha foram implantados este regulamento, chamando o regulamento 3, que é o regulamento RES, começou-se a notar os passageiros a desmobilizarem, Então, não tinham apoio. Foi uma causa para... Foi uma causa para começar a fechar a linha Tua, mas não foi só a linha Tua. Tantas outras, como o Coro, como o Sabor, como outras assim, não é? Onde foi implantado este regulamento. Inventado por um indivíduo que nós chamávamos o Seca-Adegas, já se pode ver. Pronto, e aí começou, fez não só da linha Tua, como de outras, onde foi implantado este regulamento. Se chamava mesmo o regulamento RES. Então, os passageiros começaram a mostrar desativados, chegavam à estação, se havia comboios, não havia que eles informassem, e começou aí a ver-se o fim da linha Tua.
Exato. Porque enquanto as estações estavam guarnecidas, que era o tal romântico cantamento telefónico, tudo maravilhas. Havia sempre, se quisessem despachar um saco de batata, não podiam. Se quisessem despachar um cabaz para uma família, não havia. Começou tudo a desmotivar-se. Foi o princípio do fim da União de Porto. Está bem. Em nome do projeto Mesmo Tuas Escolas, agradeço por ter aceito o convite para participar neste projeto, que tem como por objetivo promover a história do Alutua. Obrigado. Muito obrigado a vocês também pelo projeto e às pessoas que o elaboraram, em que eu fico muito satisfeito em me virem a avivar as minhas memórias dos bons e dos maus bocados que eu tive na linha de Tuba. Muito obrigado também a vocês.